Sejam muito bem-vindos a mais um Respira. Vai passar. E no episódio de hoje a gente vai iniciar um quadro super legal que é sobre os relatos de parto. E hoje a gente vai falar sobre um parto com um desfecho diferente do que foi sonhado e pretendido por essa pessoa. Vamos lá. Vou ler exatamente na íntegra como ela mandou pra gente esse relato. Pois então, a Ana chegou surpreendendo desde o positivo, né? Acho que ninguém esperava que ia ser tão rápido engravidar dela. E ela não deixou de surpreender durante a gestação toda. Sendo Gig, que é grande, né? Uma bebezinha grande para a idade gestacional, sem DMG, sem diabetes gestacional, parando de mexer um dia antes de nascer só porque estava dormindo e etc. No parto não ia ser diferente. Uma obstetra muito querida e bem preparada fez uma chamada comigo e meu marido para conversar sobre induzir a Ana na 39ª semana, por ser um bebê macrossômico. Essa conversa foi numa segunda à noite e íamos internar na terça de manhã. Mas é claro que a Ana não ia deixar isso acontecer e rompeu a bolsa na madrugada. Ninguém vai me induzir aqui não, querida. Ela deve ter pensado, né? A Dani, maravilhosa, chegou na minha casa por volta das 6 horas da manhã, quando as contrações já estavam mais potentes. Viu que ainda estávamos em 2 centímetros e mesmo assim eu quis ir para a maternidade. A trilha sonora do dia ficou por conta de Amanda, respira, olha o óleozinho, cheira para te aliviar. Quer ir para a banheira? Vou na lanchonete, quer um suquinho? Esqueci até que eu tinha uma playlist, usando como mantra sempre a frase: confia no processo, você sabe parir e ela sabe nascer. Amandinha, chegamos em 6 centímetros. Se quiser analgesia, essa é a hora. Eu queria dormir. Analgesia dada, soninho tirado, contrações paradas. 6 horas depois, ocitocina, spinning babies. Marcinha, socorro, me ajuda. 6 centímetros. Não está evoluindo como a gente queria. E fomos para a cesárea. A sequência foi abraço da Marcinha, ainda no quarto preparando para descer para a cirurgia, abraço da Dani me pedindo coragem, abraço do marido, eu estou aqui. O parto mais bonito que eu podia pedir. Uma cesárea linda, todo mundo em sintonia e a frase que eu mais queria ouvir. Amandinha, ela chegou. Linda, enorme. Ainda bem que viemos para a cesárea. A mudança de planos me pegou desprevenida, mas não tem nada que eu mudaria nesse dia. Eu leio esse relato de parto assim, arrepiando, porque primeiro que foi uma mudança de planos, ela provavelmente não contava com isso, né? E eu sinto que ela conseguiu viver esse momento com afeto, com cuidado, com acolhimento, com respeito. Exato, ela conseguiu assim ver beleza mesmo nessa mudança de planos. E eu acho assim que o que mais pega para a gente que acompanha partos, né, e principalmente para as equipes que acompanham partos normais, é trabalhar com essa frustração de uma paciente que planejou um parto natural, um parto normal, ela se entregou para isso, ela se preparou para isso, e o parto toma um rumo diferente. E é muito difícil, eu entendo também assim essa frustração, porque ela precisou vencer tantas barreiras durante a gestação, assim, barreiras dela mesma, de medos próprios, de uma estrutura de sociedade, né, que prega que a cesárea é sempre o melhor caminho, né? A gente precisa vencer esse sistema. Então, eu acho que traz esse peso maior, porque vai ouvir de algumas pessoas assim: "Ah, mas eu te falei que ia ser cesárea. Ah, mas esse neném tinha que ter nascido dessa forma". E então eu acho que muito essa frustração ela vem muito disso, assim, de questão individual da pessoa, né, de uma quebra de expectativa, mas também muito do social, do entorno, assim. O que é que eu vou falar para as pessoas? Sem dúvida. Eu falo que quando a gente decide, escolhe um parto normal, a gente meio que se arma, né? Então a gente tem que provar para todo mundo que esse é o melhor caminho, que vai dar certo, que o bebê vai nascer saudável. É. E depois contar que não deu certo como a gente imaginava, né? Algo que muitas vezes pesa. Então esse social ele cobra. Eu acho que a gente tinha que também mudar como se enxerga a cesariana no mundo, assim. Na verdade, principalmente no nosso país, né? Para quem não sabe, o nosso país é o segundo maior campeão em número de cesarianas, só perde para a República Dominicana. E eu acho que ter essa visão, né, de que a cesárea é sempre o melhor caminho, é uma evolução da tecnologia, traz um peso muito grande. Então, eu acho que a gente também precisa mudar a forma como a gente enxerga essa cirurgia
e entender que ela serve para situações como a da Amanda, né? Em que o parto normal não se mostrou possível. A gente não consegue prever antes de um parto acontecer se aquele parto vai ser normal, vai ser cesárea. Tá certo que em algumas situações tem como a gente prever, tem como a gente pensar, mas assim, em outras não. Em outras a pessoa precisa entrar em trabalho de parto, ela precisa passar pela prova de trabalho de parto, para você saber se aquele parto vaginal é possível ou não. Então ela entraria numa situação de indicação justamente como essa, em que o parto normal não se mostrou possível. E aí sempre vem, né, os videntes, né? Ah, mas aí eu te falei, né? Deveria ser cesárea. Como se fosse um conhecimento, como se fosse uma sabedoria. E, na verdade, não é bem assim. É verdade. No pré-natal psicológico, a gente trabalha muito essa questão também. Porque tem pessoas que já chegam falando, eu não quero cesárea de jeito nenhum, a não ser que, assim, né, que seja para salvar a minha vida e a vida do bebê. E a gente pode ter a oportunidade de trabalhar, porque muitas vezes a cesárea vai ser a única via possível. E se a pessoa já tem a oportunidade de trabalhar, de entender que ela não tem um controle, de entender que não é ela que vai escolher a via de nascimento do bebê dela, talvez uma mudança de planos, né, ela sofra menos esse luto desse parto, essa dor, essa sensação de incompetência, né? Eu não fui capaz, eu não consegui, meu corpo não deu conta. E a gente usa até algumas técnicas, não posso explicar muito, senão eu daria muito spoiler aqui, mas algumas técnicas meditativas mesmo, para a gente poder ir trabalhando essa possibilidade, né? Porque tá todo mundo passível a uma cesárea. Exato, e esse medo também. Eu te falo assim, amiga, que se o meu parto fosse uma cesariana, eu não sei como que eu iria lidar, porque eu não estava pronta. Assim, eu não estava pronta mesmo. Eu lembro de durante a gestação, porque assim, inicialmente meu parto ia ser uma cesárea para poder fazer a retirada do colo pela questão do câncer. Então, eu já não estava aceitando isso logo de cara, assim, tanto que eu comecei a fazer yoga pro parto, comecei a chamar pessoas, né, ao meu redor para a gente poder, para estar no parto comigo, né? Mesmo sabendo que seria uma cesárea. Mesmo sabendo que seria uma cesárea. Aí, por sorte, com 28 semanas, saiu um up-to-date falando que mulheres jovens que tinham desejo reprodutivo poderiam postergar a retirada do colo, a retirada do útero para depois do parto, e que o parto poderia ser pela via obstétrica, ou seja, qualquer via, parto normal ou cesárea, conforme a pessoa planejou. Eu falei, ótimo, agora eu vou seguir, buscar meu parto. E aí foi um endosso maior para o meu preparo. Mas eu lembro que até então eu tinha baixado aplicativos de meditação guiada, de hipnose, eu baixei aquele Gentle Buff e tal. E numa das minhas hipnoses, numa das minhas meditações, eu me vi morrendo na cesárea. E aí eu lembro que foi assim, numa madrugada, que eu tava meio sem sono, eu falei assim, deixa eu fazer uma hipnose aqui, eu não lembro se era eu acho que era uma de hipnose mesmo. E lá tem algumas, né, pra mulher que tá se planejando uma cesárea e tal, direcionado, né, pra cada tipo de preparo. E aí eu me vi deitada na mesa com os meus cirurgiões, que seriam, né, inicialmente as pessoas que fariam minha cesárea, e eu me vi indo embora. E aí eu fiquei sem ar, eu tive como se fosse uma crise de pânico. E aí tive que ir para a janela, tomar um ar, aquele arzinho frio da madrugada, eu lembro exatamente da cena. Igor veio assim, não, o que está acontecendo? Eu falei, nossa, não estou bem, tô achando que vou morrer na cesárea, se eu tivesse cesárea, não sei o quê. Mas eu acho que isso diz muito mais sobre o meu medo do que, de fato, uma intuição, né? A gente não vai saber nunca. Mas assim, e aí a cesárea não era uma possibilidade para mim. Aí eu fico pensando, se o meu parto tivesse virado uma cesárea, eu não sei como que eu estaria, gente. Quem seria você, né? Quem seria eu? E assim, e por outro lado, eu sou uma profissional que trabalho justamente isso com as pacientes. Eu não sei se também que é por eu ter vivido isso, né? De uma maneira assim tão cartesiana, de uma maneira tão 880, que eu tento trazer esse meio do caminho para as gestantes, assim, porque eu vejo como que isso é um fator de frustração no pós-parto. E a Amanda mesmo, assim, depois em conversas que nós tivemos, assim, ela precisou, assim, de algumas sessões de terapia, de muita conversa, ela é psicóloga, para a gente poder chegar nisso, assim, dela se sentir bem com o que ela viveu, porque na hora, assim, no calor do momento, é isso mesmo, bora lá. E aí depois a poeira começa a baixar, começa a bater um pouco de frustração. E assim, vez ou outra, às vezes eu recebo uma mensagem dela, ai, Marcinha, mas foi o mais importante, foi o melhor caminho, né, que a gente poderia... Então, assim, até um processo, assim, até de elaboração individual da pessoa. Mas eu vejo, assim, um tanto que eu não estava preparada.
E é um desafio trabalhar isso com as gestantes, né? Porque, assim, é muito fácil o obstetra cesarista, que a paciente chega lá, marca cesárea, pronto, acabou. Dificilmente o contrário vai acontecer. Ela vai ter um trabalho de parto e vai nascer, né? Então, é mais fácil ela não se frustrar com aquilo. Agora, com uma pessoa que está planejando um parto normal, né? Uma via, né? De trabalho de parto e parto vaginal, a probabilidade, né, da gente seguir um percurso diferente do que foi planejado, ele é um pouco maior mesmo. Eu vivi isso 2 vezes, né? Então, quando eu li esse relato, eu até me emocionei, porque... Só que foram 2 experiências completamente diferentes, né? Na primeira, eu estava com uma obstetra em quem eu não confiava, numa relação, assim, que eu já sabia que a chance de eu cair, né, numa cesárea era altíssima, mas... É o que você falou, no momento da mudança de planos, é adrenalina no talo, né? Vamos, e principalmente quando é, né, dito, não, uma cesárea de urgência, né? Então, assim, a gente vai porque tem que ir, né? Não tem tempo de processar, de elaborar o que está acontecendo. E depois do nascimento da minha primeira filha, que foi uma cesárea intraparto também, eu fiquei meses, assim, 3, 4 meses, tranquilamente, ainda com muita dor emocional do que eu tinha vivido, sabe? Me culpando por não ter procurado outra obstetra, e me colocando o tempo todo como a responsável por aquela falha, entre aspas, né? Porque, na verdade, eu já sabia que ela era uma cesarista, já tinha checado as taxas de cesárea dela e era 100%. Então, e aí eu demorei, assim, para desconstruir totalmente isso, muito tempo. Até é uma fala sua que me marcou para sempre, que foi: amiga, antes uma cesárea com cesarista do que com parto normal. E, de fato, eu pessoalmente prefiro ter uma cicatriz de cesárea do que uma cicatriz de episiotomia num contexto onde não havia necessidade, né? Ou então de uma violência profunda, assim, que geraria, assim, questões, desfechos ruins sexuais, né? Assim, distúrbios de assoalho pélvico, assim, um trauma vaginal muito grande. Nossa, eu vejo isso, assim, com muita clareza, assim, porque eu já vi partos vaginais acompanhados por obstetras intervencionistas e obstetras violentos mesmo, que, assim, eu saí do parto chorando. Parecia como se fosse, assim, uma cena de estupro. Muito violento, né? Então, antes uma cesárea com uma pessoa mesmo, assim, sem medo de ser feliz. E você sabe que, eu não sei, eu acho que as coisas também caminham de um jeito. Eu fui obstetra no segundo parto, eu fico imaginando, porque no segundo parto aconteceria a mesma coisa que aconteceu se você tivesse tido parto normal ou não na primeira gestação. Eu ainda tenho uma questão assim, gente, como é que eu vou operar uma mulher que teve um primeiro parto normal? Tipo assim, é como pra mim, como se isso pra mim fosse inconcebível. Eu sei que isso vai acontecer, em algum momento essa pessoa vai chegar. Mas assim, eu acho que eu ficaria assim... Você nunca operou uma mulher? Segundo do primeiro normal? Nunca. Você acredita? Já assim, no plantão, mas que nasceu no outro, mas comigo especificamente não. O corpo guarda essa memória, né? Guarda. E, inclusive, quem passou por um trabalho de parto numa primeira gestação e terminou numa cesárea, essa pessoa tem um trabalho de parto, tem uma tendência a ter um trabalho de parto também até mais rápido. Eu tive uma assistência muito bonita há um tempo atrás. Na verdade, esse bebezinho nasceu ano passado e o primeiro parto foi em 2021. Foi uma das minhas primeiras assistências particulares, assim, fechadas. E foi uma paciente que eu formei um vínculo muito bacana. E a gente teve um trabalho de parto que foi relativamente rápido, mas um período expulsivo que não progrediu. O bebezinho ficou no plano -1 para o 0, não evoluiu. E a gente foi para uma cesariana por uma desproporção mesmo cefalopélvica, né, uma falha de progressão desse parto. Muito provavelmente foi por questão de posicionamento, não necessariamente peso do bebê. E aí eu fiquei muito triste com esse parto, porque eu fiquei assim, gente, o que eu poderia ter feito diferente, né? Eu levei muito para esse lugar. E o obstetra que trabalha com parto vaginal, ele vai muito para esse lugar de culpa quando o parto também termina numa cesariana, num outro tipo de intervenção, porque a gente começa a revisitar a assistência e você pergunta, o que eu poderia ter feito diferente? Então, assim, até começar a ver com bons olhos essa mudança de planos também, até para o próprio profissional que acompanha, né? Porque eu acho que com isso também consegue ajudar a paciente. Aí, numa segunda gestação, ela engravidou. Aí, a cesárea foi tranquila, deu tudo certo. Numa segunda gestação, ela engravidou, me procurou de novo. E eu fiquei no início, eu falei, gente, o que eu vou fazer?
será que vai dar certo? E eu fiquei revisitando a primeira assistência, assim, pensando o que poderia ter sido feito diferente, com medo de acontecer de novo, sabe? E ela falou assim, Marcinha, eu te procurei de novo, porque eu quero viver isso de novo com você, independente da via. Nós vamos seguir junto, nosso plano inicial vai ser parto normal de novo, e vai ser o que Deus quiser. A amiga, ela teve um parto tão lindo. Ela entrou em trabalho de parto com 40 semanas e uns quebradinhos, tipo 40 mais 2. Gente, eu juro por Deus, foi um trabalho de parto, mentira, 41 semanas, igual o primeiro. Não, o primeiro foi uma... Não, a primeira gestação foi um trabalho de parto espontâneo. E a segunda gestação foi 41 semanas com a cesárea anterior. Então, eu falei, gente, nossa, as nossas possibilidades de um parto aqui vão diminuir muito, porque quem tem cesárea anterior não pode induzir de maneira farmacológica e tudo mais, né, como isoprostol. Na hora que eu fui tocar, na hora que a gente chegou na maternidade, 5 centímetros, sem trabalho de parto. Aí eu, yes! Aí eu fui, rompi bolsa, e aí o neném nasceu dentro de 1h30. 1h30? Não deu tempo da doula dela chegar. A doula dela mora em Ouro Preto, que essa paciente mora em Ouro Preto também. A doula chorou, nossa, não acredito. E ela ganhou o menino dela, assim, debaixo do chuveiro. Assim, foi lindo, assim, foi uma coisa, assim, maravilhosa, assim. E ela super se entregou e foi um processo lindo. Ela falou, mas assim, foi a forma como ele tinha que ter nascido, da mesma forma como minha filha. Tem coisas que não tá no nosso alcance. Os bebês também escolhem a forma de nascer. Eu acho que tem muito disso também. Que maturidade dela, né? E que bonito, assim, a gente, enquanto paciente, muitas vezes não pensa que o médico também se implica nessa relação. Total, né? Total. Então, também é frustrante para você quando não acontece como você imagina ou como a paciente gostaria que fosse. Exato. Assim, a assistência de parto e o planejamento de um parto com a equipe, ela se assemelha muito a uma organização de uma festa, assim, como se fosse um cerimonial. Então, tudo que sai ali um pouquinho do script, fica aquela rusguinha, né? Fica aquele sentimento estranho, assim, do que poderia ter sido feito diferente. Mas eu acho que, assim, ter esse entendimento, né, que nós somos humanos e que tem algumas condições que não são possíveis, né, serem controladas, né, e a vida mostra isso pra gente o tempo todo, eu acho que é um passo, assim, pra gente se perdoar o que aconteceu, entender o que está acontecendo, se entregar mais, mas é sempre muito difícil, assim, eu acho que onde mora o ser humano, mora a frustração, sabe? Sim. Mora a frustração, mora a angústia. E onde mora a mãe, mora a culpa, né? Exato. E mora um desejo, assim, o desejo de ter alguma coisa, né? Nós somos seres desejantes. E ainda tem o que a gente começou falando, né? Uma cultura, uma sociedade que ainda nos cobra, né? Em relação ao nosso desejo, né? O que a gente quer fazer. Exato. Então tem tudo isso em volta. Exato. Então, assim, a palavra, né, a frase, assim, que eu quero deixar para vocês desse episódio, né, para vocês que passaram por uma cesariana, que estavam iniciando, né, um projeto de ter um parto normal, um trabalho de parto que evoluiu para uma cesárea, seja por uma questão do bebê ou uma questão de vocês. Não se culpem, né? Já comecem a fazer esse exercício de autorreflexão, de voltar lá na cena, falar sobre isso, eu acho que é muito importante também, né, Lu? Porque isso vai acontecer cada vez mais à medida que mais mulheres se planejam ter um parto normal. Então, assim, algumas vão finalizar numa cesariana, sim, só que a gente tem que pensar o seguinte, a gente não escolhe a via, não tem como escolher isso. Vocês vão escolher o caminho que vocês vão percorrer até a chegada do bebê. Então, se vocês estão escolhendo por uma via que é pautada na medicina baseada em evidências, vocês estão escolhendo este caminho e não uma via específica. Sim, estão escolhendo a segurança também. Exato. Né? E se tiver muito difícil, né, para digerir, para entender, busca ajuda. Né? Busque um grupo de mães com quem você sinta segurança, confortável, né, para poder falar sobre. Porque também falar com aquela tia que queria que você tivesse cesárea, talvez não seja a melhor pessoa, né? Mas fale sobre, se for o caso, procure ajuda profissional, porque é importante. Como a mulher vivencia o parto, afeta muito o puerpério, afeta muito a vinculação com o bebê, sabe? Então é importante se cuidar em relação a isso. Exato. E tenham orgulho da história de parto de vocês. Não é porque a sua história de parto, ela teve um caminho diferente do que você esperava, do que você contava, que deixa de ser uma história bonita. Vocês não podem esquecer que é a história de vida e do encontro de você com seu filho. Então, assim, tenham muito orgulho, porque não é fácil, né? Não é fácil passar por um parto, independente da via.
Que lindo! Sejam muito bem-vindos, gente. Vamos ler o nosso segundo relato? Bora lá. Nosso segundo relato, ele, assim, gente, é muito especial, porque aí ele conta uma outra história. Ele conta pra gente de um VBAC, que é um parto vaginal depois de uma cesariana. É uma paciente que teve um primeiro parto, uma cesárea desnecessária, sem ter sido consentida, por um planejamento da própria obstetra. Então, assim, foi tirado dela o protagonismo e ela lutava numa segunda gestação para assumir esse protagonismo e ela queria vivenciar cada etapa do parto. Então, e uma coisa que me mexeu muito no acompanhamento dessa paciente foi o fato de que ela falou assim comigo, Márcia, porque todo mundo quer assim, quer ter um parto rápido, quer assim, uma hora quer que o neném nasce. E ela falou, eu quero viver cada etapa do meu parto, independente do tempo. Porque foi tirado de mim essa possibilidade. Então, eu quero viver exatamente cada segundo. Eu achei tão bonitinho isso. Sexta-feira, lá pelas 16 horas da tarde, senti uma fisgada na barriga e um pouco de líquido escorrendo. Fui ao banheiro e desconfiei que seria o tampão. Conversei com a equipe toda e até desconfiamos que poderia ser a bolsa. Vida que segue. Fui para academia, supermercado, restaurante e aquele líquido continuou saindo de pouquinho em pouquinho junto com o tampão. Às 23 horas, a Dani veio me avaliar. Confirmou que a bolsa rompeu, mas sem dilatação. Eu não estava em trabalho de parto, então logo decidimos aguardar. Tranquilamente, fui arrumar minhas coisas e as do Ian e deixar tudo prontinho no carro. Bernardo estava viajando e chegaria de manhã cedinho. Bernardo é o filhinho dela mais velho. Pedi para minha mãe dormir na minha casa para esperar caso ele ou eu, tivesse que ir para o hospital antes. Todos dormindo e às 2 horas da manhã eu comecei a sentir algumas cólicas. A cada 20, 30 minutos. Às vezes junto vinha uma contração mais fraca. 1h30 depois, começaram as contrações fortes, doloridas e ritmadas. Então, resolvi chamar o Thiago, que é o esposo dela. Fiz exercícios na bola, recebi massagem, fomos conversando e eu já fui mandando mensagem informando a equipe toda. Como era de madrugada e eu estava tranquila e lidando muito bem com as dores, quis esperar para chamar a Bruna, que era a doula dela. Fui para o chuveiro para aliviar um pouco. Thiago fez um banquete de café da manhã para mim e comi ali mesmo. Marcinha queria me avaliar pela manhã e fazer uma cardiotoco. Então combinamos de encontrarmos todos na maternidade. Acordei minha mãe e contei tudo. Algum tempo depois, o Bernardo chegou e eu avisei para ele que o irmão estava esperando para ele chegar para poder nascer. A Bruna veio para minha casa e então fomos para a maternidade. Tudo ótimo na cardiotoco e a dilatação estava entre 6 para 7 centímetros. Havia apenas uma única vaga na maternidade. E é claro que eu não iria voltar para casa para guardar a evolução e correr o risco de perder minha vaguinha, né? Ficamos por ali mesmo. Acho que era umas 10 horas da manhã e fomos direto para a suíte de parto. Seguia muito tranquila, só esperando a hora do Ian. Recebi muito carinho, apoio, as massagens, conversamos bastante e demos muitas risadas. Aos poucos as contrações iam ficando cada vez mais fortes e menos espaçadas. E eu já começava a ficar cansada, com sono e não conseguia descansar. Segundo toque e seguia com 7 centímetros. Mas tudo bem, eu me preparei bastante e sabia que era assim mesmo. Não tenho um máximo de tempo para a dilatação do colo e eu sabia disso. Segui tranquila e aguardando. Todo mundo sempre comentava que eu estava plena e muito calma. Na parte da tarde, não me lembro que horas, a gente perde a noção do tempo, né? Novamente fui para o chuveiro e então percebi que deu uma estagnada. Contrações menos doloridas, mais espaçadas. Aí me bateu um desespero. Faziam horas que eu estava lá, sentindo a dor das contrações, o cansaço. Fiquei com medo de algo dar errado e eu ter que ser submetida a alguma intervenção. O que não estava nos meus planos, afinal, meu desejo era um parto natural. Chorei, desabafei com o Thiago, me senti frustrada. A Bruna me acalmou um pouco, respirei fundo e esperei mais um tempo. Mas o desespero voltou e eu ficava pensando que não estava evoluindo e que talvez precisasse de ocitocina ou alguma outra coisa e eu não queria isso de forma alguma.
Conversei com a Marcinha e decidimos que ela iria fazer um novo toque, ainda não tinha se passado 4 horas do último, e então poderíamos pensar no próximo passo. O colo estava da mesma forma e ela sentiu que havia formado um bolsão de líquido debaixo da cabeça do Ian. Minha bolsa tinha rompido lá no alto. Então me deu 2 opções: esperar ou terminar de romper aquele bolsão ali. Relutei um pouco, mas aceitei a segunda opção. Eu estava muito cansada e era melhor que qualquer outra intervenção. Bom, a partir daí, tudo foi se intensificando muito rápido, as contrações vindo com tudo e bastante doloridas. Mas já tinha me acalmado e agora era continuar esperando a evolução. Fui para a banheira, a água quente já não ajudava tanto, mas fiquei confortável ali. Já não dava mais conta nem de sair. O ambiente estava acolhedor, com varal de luzinhas, fotos nossas e frases de afirmação positivas. A cada contração, eu pensava que não aguentaria uma próxima. Depois pensava que a cada contração era uma contração a menos. E os 2 neurônios que me sobravam ficaram brigando entre eu não consigo mais e eu consigo sim, já cheguei até aqui, eu vou até o fim. Comecei a sentir os puxos, meu Deus, que loucura. Uma força descomunal incontrolável. Eu falava, não aguento mais. E pensava, quero desistir. Desistir já não sei de quê, né? Ian já estava ali na portinha já. Passaram 1000 coisas na minha cabeça. Arrependimento, analgesia e até cesárea. Mas eu não pedi em momento nenhum. Só saía, eu não consigo. Olhava para o Tiago e ele me devolvia um olhar de apoio e estímulo. Marcinha e Dani diziam na maior calma do mundo: é claro que você consegue, seu bebê está chegando, falta pouco. A Bruna não soltava minha mão e me acalmava também. Coloquei a mão e senti a cabecinha do Ian. Mais um puxo e ele não saiu. Lembro de dizer que ele estava preso e que não ia nascer. Enfim, saiu a cabeça. Eu estava de cócoras. Não conseguia decidir se levantava, se sentava. Uma força me puxava para cima e a outra para baixo. Diz o Thiago que eu estava fazendo igual um saquinho de chá, que eu estava na banheira. Subindo e descendo na água com a cabeça da criança. Não foi bem assim não, mas assim, né, eu entendi a ideia. Alguém me disse, pode gritar, ajuda. Eu me concentrei na respiração, acatei a ordem e finalmente Ian nasceu. Marcinha parou e entregou para o Tiago. Ali ficamos nós 3 no nosso mundinho cheio de ocitocina, amor e sensação de dever cumprido. Obrigada, Marcinha, você está no meu coração para sempre. Ai, que delícia de relato! Amo! Ai, gente, então, esse parto foi muito bonito mesmo, porque teve, assim, uma entrega gigantesca, assim, tinha uma força de querer muito grande e um desejo muito por viver tudo aquilo, né? E a gente teve esse ponto, né, de atenção com a troca, de terminar de romper essa bolsa, que de fato ela virou anteparo ali na cabecinha do Ian e não estava deixando a cabecinha dele empurrar o colo para terminar de dilatar. Então, para vocês terem ideia, a gente internou de manhã com 6 centímetros e até 5 horas da tarde estava a mesma dilatação. Porque a bolsa meio que segurava um pouco da cabecinha fazer essa pressão. Aí eu falei, vamos terminar de romper a bolsa, porque ela já estava rota mesmo, né? Porque ela tinha rompido no alto, igual ela falou, e o líquido foi escorrendo. Gente, foi eu terminar de romper essa bolsa e ela nasceu com 1h30 depois. Que aí as contrações ficaram mais intensas, que aí acaba, né? Que o bebê começa a forçar mais o colo e dilata. Então, assim, a dilatação ela também é importante assim, durante o trabalho de parto, esse posicionamento do bebê também pressionando, né, o colo do útero para ele terminar de dilatar. E aí foi muito bonito, porque assim, ela estava dentro da banheira, estava agachada, então assim, basicamente assim, o parto não foi na banheira, foi dentro da banheira, mas não foi na água, né? Porque ela estava agachada assim. E foi muito bonito, os registros de parto dela também ficaram assim magníficos assim. E eu fiquei muito feliz dela ter conseguido ressignificar a história, e não por ter sido um parto normal depois de uma cesariana também, mas eu acho que mora muito no dela ter assumido o protagonismo, sabe? Assim, mais do que qualquer outra coisa. Assim, e eu acho que era a coisa que ela mais precisava. Assim, ela precisava se sentir um agente ativo e determinante naquele parto, como deveria ser, né, em todas as assistências, né, independente da via. Enquanto você estava lendo, o que mais me marcou foi a consciência que ela estava. Né? Assim, como ela se mostra consciente o tempo todo, mesmo no momento em que ela quer desistir,
ela sabe que aquilo ali é uma parte do processo do trabalho de parto, né? Exato. Ela só não colocou aqui no relato, mas ela tinha uma palavra com o marido dela, que era um código, que se ela falasse esse código, aí sim ela ia querer, eu acho que ir pra cesárea, ou desistir, alguma coisa assim. E aí, eu não lembro qual que era a palavra, assim, mas eles escolheram, assim, uma palavra Aleatória. aleatória, que se ela falasse essa palavra, que ele deveria acatar, assim, o que ela... Então, assim, ela falou, não leva em consideração nada que eu tô falando, nada que eu pedi, porque mas se eu falar essa palavra é porque eu quero isso. E de fato, gente, vai chegar um momento do trabalho de parto, principalmente para quem está se planejando para um parto normal, que vocês vão querer desistir. Que vai querer que alguma coisa aconteça. Então, assim, muita paciente fala, ai, faz uma cesárea, tira logo esse neném, eu quero acabar com tudo isso aqui. Porque vai chegando um momento em que as contrações vão ficando mais intensas, mais próximas, o medo bate à porta mesmo, até mesmo porque muitas de vocês estão vivendo isso pela primeira vez. Então, é uma coisa que você vai se ver de frente a frente mesmo com medo. E aí, assim, o recurso que a pessoa vai utilizar para enfrentar isso e seguir em frente, não sabemos, mas cada um vai seguir com o seu. Seja um pensamento positivo de encorajamento, seja por alguma meditação, seja por qualquer coisa. Às vezes até mesmo analgesia, Sim. às vezes é a corda, né, daquela... Você vai subir ali aquele poço. E interessante também ouvir a posição do marido, né? De que estava ali dando apoio, dando suporte, no olhar, né? Às vezes sem nem falar muita coisa. Exato. Mas o acompanhante também é importante nesse processo. Nossa, Lu, né? assim, é importantíssimo. E infelizmente a gente vê muito o contrário, né? Mulheres sozinhas, planejando seus respectivos partos, lutando pelo seu parto, e um acompanhante ou um familiar sem oferecer esse apoio genuíno, sem oferecer presença. Assim, eu já presenciei alguns partos assim que eu me assustei nesse sentido, assim, sabe? Da falta de conexão, da falta de apoio, de encorajamento, a pessoa ali lutando sozinha por um parto. A gente sabe que já é muito difícil. Sem esse apoio, assim, eu não vou dizer impossível, mas fica muito mais difícil ainda. E isso reflete lá na frente, né? Porque a forma como o parceiro se comporta no trabalho de parto pode ser que diga da forma como ele vai se comportar com a paternidade, com as responsabilidades em relação ao filho. Né? Exato. Assim, uma coisa que para mim é inconcebível é ver uma pessoa, né, num processo de dor, de vulnerabilidade, e você não perceber, você não ter sensibilidade. A outra indiferente, né? Essa indiferença, esse desprezo, essa falta de cuidado, isso para mim é muito cruel, muito agudo. Assim, para mim é até uma forma de violência mesmo, não, né, uma violência não física, né, mas é uma violência assim de uma, assim, estratosférica, assim, eu acho. E eu acho que o que fez muita diferença, inclusive nos dois relatos, foram dois acompanhantes muito participativos, assim. E duas mulheres, assim, que lutaram, que buscaram. Eu acho que isso faz muita diferença também, sabe? Assim, para todo tipo de acompanhamento, assim. Assim, vocês têm que ser agentes ativas do processo. Vocês estão contratando equipe, mas não é a equipe que vai fazer o parto de vocês. É vocês que vão viver o parto. Então, assim, a equipe está lá para assistir, para ser guardiã daquele momento, para redesenhar a rota quando necessário, para ajudar na tomada de decisões quando faltarem, né, a capacidade de vocês decidirem. Mas é muito importante vocês se entenderem como agentes ativos e protagonistas daquele parto. Não é porque estão contratando uma equipe que a equipe vai fazer o parto por vocês, mesmo. Isso não existe, né? E eu dou até um passo atrás, assim, e falo muito da questão da relação do casal. Né? Ela tem que ser cuidada durante a gestação. Porque é ali que tudo começa a aflorar, né? A vida do casal vai mudar muito. Então, se já é uma relação que está descompensada, né? Poxa, vamos aproveitar esses 9 meses aí de gestação para poder cuidar da relação. Porque depois a tendência é só piorar, dificultar, ficar uma relação mais complexa. O relacionamento que tá 150 cai para 100%, que tá 100 cai para 75, 75, né? Porque tem muita privação de sono, vem os medos novos, uma nova pessoa no contexto familiar. Então, assim, se não for um momento de união mesmo, de parceria e de entendimento de que isso também é uma amizade, as coisas ficam mais difíceis mesmo, assim. E de empatia até, né? Total. Como que você vê seu parceiro passando por esse processo e é incapaz de sentir? Né? Exato. Eu já acompanhei parto em que
eles haviam se separado, divorciado, e eu achei muito legal porque, assim, o genitor foi na assistência e super deu apoio e incentivou. Então, assim, não é porque a pessoa não estava mais junto que ela né, não deveria estar ali dando suporte, incentivo. Então, assim, eu vejo que é muito mais, até para além de um próprio relacionamento, é você entender o outro, né, com um olhar de empatia e cuidado. Sim, sem dúvida alguma. Gente, continue mandando os relatos de vocês. A gente amou dar início a esse quadro, que eu acho que trazendo esses relatos a gente torna mais real as vivências de parto, tira um pouco também do medo, traz um pouco, né, pro cenário imaginativo, né, do real. E eu acho que é muito legal, assim, a gente ter esse espaço também para conversar disso, ter alguns comentários, mesmo que vocês não tenham sido pacientes nossos, vocês podem mandar também para a gente os relatos que a gente vai trazer eles aqui. Eu achei esse nosso episódio muito delicado, ao mesmo tempo muito real, assim, porque a gente não se preparou, não tinha script aqui, Nenhum. né? A gente leu os relatos e foi falando o que veio. Então, é legal ouvir esses relatos reais, né, de pacientes, né, enfim, nossas ou de outras pessoas, mas eu acho que isso aproxima a gente também do que é uma vivência de parto. Exato. Né? É isso, mandem os relatos de parto de vocês no nosso direct. Vai ser um prazer ler todos eles. Obrigada, gente. Obrigada por estarem até aqui com a gente, né? E a gente se vê na próxima. Beijo, até o próximo episódio. Tchau.